Galera, boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula para o segundo ano ETIM de Física, não é? Muito bem. Esse ano nós vamos trabalhar primeiramente a parte de termometria. Essa parte de termometria a gente vai estudar a temperatura. Vamos falar sobre isto, sobre temperatura, tá bom? Então eu vou dar alguns tópicos para vocês importantes e depois tirar foto do material que eu usei para dar aula para vocês. E também eu usei a apostila Me Salva. Essa é só vocês baixarem lá onde vocês fizeram o cadastro, né, o ano passado. Ela vai se chamar, essa parte, calorimetria e termologia, tá? A apostila, ela é parte 2, calorimetria e termologia. Eu peguei daqui do Me Salva, né, esse material aqui. Por favor, faça o download, que daí vocês vão ter a teoria para acompanhar. É interessante também, né? É atualizado e tem alguns exercícios, poucos de testes, poucos, tem os 2 exercícios. Depois tem link de exercício, que daí eu pego e passo para vocês, tá? Desse também site aí Me Salva, beleza? Tá. E aqui vou passar a teoria para vocês sobre temperatura e escala termométrica. Vamos começar com essa ideia de temperatura. Qual é a noção que nós temos de temperatura? Então, o que nós vamos estudar se chama termometria, né, ou termologia, né, que é o estudo da temperatura, tá? E como que a gente pode medir essa temperatura? Se há uma maneira de medir? Sim, há uma maneira de medir essa temperatura. Como? Usando as escalas termométricas. Nós vamos associar as colunas, quanto ela subir, com a escala numérica. E assim a gente mede a temperatura. Para medir a temperatura, nós vamos trabalhar com 3 tipos diferentes de escala termométrica. Uma é graus Celsius. A escala de graus Celsius, ela foi usada para poder fazer essa medida na nível do mar, e pegou-se a fusão, né, da água, que é a passagem do líquido para o sólido, e pegou-se a ebulição da água, que é a passagem do líquido para o vapor, chamando de 0 o de fusão e de 100 o de ebulição. Para fazer a escala de Fahrenheit foi usado água e amônia, e usou-se 32 graus Fahrenheit para a temperatura de fusão da água e 212 para a temperatura de ebulição da água. E para a temperatura diferente, a escala diferente, que é a de Kelvin, foi usada 273 para a fusão e 373 para a ebulição. Ela foi feita de uma maneira que, quando a temperatura atinge o 0 Kelvin, a gente se chama de temperatura do zero absoluto. E esse lugar é onde as moléculas não terão mais energia cinética. Como assim moléculas? Veja bem, nós temos 3 estados da matéria, não é verdade? Que a gente estuda, né? Tem mais, mas a gente estuda aqui agora os 3, né? Eles já estão aí no estudo de plasma, agora no estudo de congelar a luz, não é? E outros estados da matéria que virão aí muitos estudos com essa física quântica, não é verdade? Muito bem. Nós temos 3 estados que nós vamos aqui estudar, que é o estado de... vamos começar com líquido. O sólido e o vapor, né?
O que acontece com a energia cinética, né, quando a gente varia a temperatura? Vamos supor que nós vamos aumentar a temperatura, elevar o valor numérico da temperatura. Quando a gente eleva o valor numérico da temperatura, o que acontece a nível molecular? A nível molecular, a agitação, a energia cinética, a velocidade das moléculas aumentam. Quanto mais eu aumento a temperatura, maior será a velocidade da molécula, consequentemente, maior será a sua energia cinética. E quanto mais eu abaixar a temperatura, diminui-se a velocidade da molécula, diminuindo a sua energia cinética. No estado sólido, é onde as moléculas demoram mais, elas variam menos a velocidade. O estado sólido, as moléculas estão mais intrinsecamente ligadas. Então, elas alteram menos essa energia cinética. No líquido, já altera um pouco mais, que eles estão num estado mais assim, solto. Já há uma maior variação da energia cinética. E no vapor, há uma maior variação ainda da energia cinética, porque as moléculas estão mais soltas ainda, tá? Então, isso é o que acontece a nível molecular quando a gente varia a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta-se a energia cinética. Muito bem. A gente associa a temperatura com a sensação térmica, né? Quando a gente coloca, por exemplo, a mão numa água, se ela estiver morna e coloca a mão na outra, vai falar que ela está quente, coloca a mão na testa para aferir se está com febre ou não. Isso é sensação térmica, ela não traz o valor exato da temperatura, porque depende da comparação, essa sensação térmica. Por exemplo, se você colocar a mão numa água que está muito gelada e depois colocar a mão numa água que está morna, você vai falar que essa morna está quente. É a sua sensação térmica em comparação com a temperatura que você estava sentindo anteriormente, da água gelada. Porém, se você colocar a mão numa água que está morna, né? Você terá outra sensação térmica, e daí você muda para uma água um pouquinho abaixo, mas que ainda está com uma temperatura elevada, você vai falar que ela está fria. Aqui é comparação à sua mão. Se a sua mão estiver gelada, você vai ter a sensação que a pessoa está muito quente, ou se a pessoa estava no sol, e você pega na pessoa, você vai ter a sensação que ela está com febre. Não é. Para ter a noção exata da temperatura, nós precisamos medir esse grau de agitação molecular. E como a gente mede? Pelo termômetro. Então, o que nós vamos começar aqui, em primeira mão, é estudar as escalas termométricas. Vou colocar os 3 termômetros aqui, para a gente comparar e, a partir dele, sair a equação de transferência de uma unidade para outra. Por exemplo, se falarem assim para a gente, graus Fahrenheit, por exemplo, não é usado aqui, né, no Brasil. Então, a gente está lá nos Estados Unidos e tem uma pessoa que está com 104 graus Fahrenheit. Nós vamos fazer esse exercício daqui a pouco. A pergunta é, a pessoa está com febre? Ela precisa ser medicada? Eu vou passar para Celsius, eu vou lá lembrar 104 graus Fahrenheit, quanto equivale? Deixa eu passar para Celsius para eu saber. Então, eu vou fazer uma continha para a pessoa. Aguarda, fica tranquilo, deixa eu ver se você está com febre primeiro. Faz uma continha de conversão para saber em graus Celsius se essa pessoa está com febre. Então, para saber isso, nós vamos comparar 3 termômetros, tá? A saber, um termômetro, ele vai estar medido em graus Celsius. O outro termômetro, ele vai estar medido em graus Fahrenheit. E nós vamos fazer a comparação e disso sair a equação. Não precisa decorar essa equação. Vocês vão toda vez fazer essas escalas, mas precisa guardar o valor numérico das escalas, tá? Muito bem. Então, vamos começar com o grau Celsius. O grau Celsius que foi medido lá é a temperatura de fusão e de ebulição da água a nível do mar.
aferiu-se 0 graus Celsius para o ponto de gelo, o primeiro ponto fixo que se chama. Por que ponto fixo? Veja bem. Enquanto a substância estiver mudando de fase, a temperatura mantém-se constante. Enquanto a substância está mudando de fase, a temperatura mantém-se constante. Como assim? Eu tenho água líquida, no estado líquido. Aí eu vou começar a baixar a temperatura, até que ela vai começar a se transformar em sólido, vai passar para o estado sólido. Enquanto ela estiver passando do líquido para o sólido, a temperatura não altera. E isso é chamado de ponto fixo, tá? Ou ponto de fusão. A mesma coisa vai acontecer a 100 graus Celsius. Essa temperatura não vai se alterar, né? Deixa eu tirar o grau Celsius, porque já tem ali em cima, isso é pleonasmo, professora. A 100 graus Celsius, a gente chama de segundo ponto fixo. Por quê? Porque vai estar passando do líquido para o vapor. E aqui está passando do líquido para o sólido, né? Muito bem. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com Fahrenheit. Fahrenheit, ele fez essa escala misturando água com amônia e obteve o valor 32 para o primeiro ponto fixo, que é a água passando do líquido para o sólido, e 212 para o segundo ponto fixo, que é a água passando do líquido para vapor. Isso é a escala de Fahrenheit. E, finalmente, a escala Kelvin, que é a temperatura absoluta, é a escala absoluta, não põe o graus, Kelvin não põe o graus para representar, tá? Ela foi 273 para o primeiro ponto fixo e 373 para o segundo ponto fixo. Com isso, nós conseguiremos chegar numa formulinha. Eu vou chamar uma temperatura aqui de TC, essa aqui de TF e essa aqui de TK. E como nós vamos fazer essa formulinha? É isso aqui que vocês têm que guardar. O resto, a partir disso, vocês chegam na formulinha. Como que eu faço? Nós vamos fazer uma comparação de segmentos, que vocês já sabem fazer o estudo de proporção. Ó. Se eu fizer esse menos esse e dividir por esse menos esse, na regra da proporcionalidade, ele vai ser igual a esse menos esse dividido por esse menos esse, que vai ser igual a esse menos esse dividido por esse menos esse. É isso que nós vamos fazer, e aí a gente separa para chegar na formulinha desejada, tá bom? Então, como? Vamos fazer todos eles, tá? Para eu não apagar, eu vou fazer aqui embaixo. Da outra vez usarei um espaço menor, né? Para não prejudicar. Olha, vamos lá. Eu vou pegar essa parte pequenininha aqui, TC menos 0, tudo bem? E vou comparar com essa maior aqui, 100 menos 0. A mesma coisa eu faço com todos os outros. Vai ser TF menos 32. Que é o Fahrenheit. Por quê? Porque eu comecei do pequenininho aqui, eu vou comparar aqui em cima com o pequenininho também, é regra de proporcionalidade. E vou dividir por 212 menos 32. E, finalmente, vou pegar a temperatura absoluta e vou fazer também esse aqui, que é o segmento menor, TK menos 273, e vou dividir pelo maior, 373 menos 273. Vou passar isso para cima, para melhor visualização. Ó, nós ficamos, o TC menos 0, dá para eu escrever só TC, e o 100 menos 0 dá para ficar só 100.
O TF menos 32 fica assim, porque não se faz subtração de letra com número. 212 menos 32 vai para 180. O TK menos 273 fica assim. E embaixo, 373 menos 273, ele dá 100, certo? Trabalhando mais um pouquinho, nós vamos simplificar essa expressão. Por enquanto, trabalhando com os 3 fatores. Dá para eu cortar os 3 zeros. E dá para eu dividir cada um deles por 2. Então, ele ficará assim, ó. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Tudo bem, gente? Eu peguei essa expressão, cortei os zeros de todo mundo, porque é uma igualdade, eu posso cortar os denominadores e simplifiquei todos por 2, também posso, né? Porque fez em todos os denominadores. Pronto, agora vamos supor um exercício que fale para a gente que a temperatura da pessoa está a 104 graus Fahrenheit e ele quer saber quanto equivale em graus Celsius. Para eu responder essa pergunta, eu vou pegar só o que interessa, não está falando de Fahrenheit e de Celsius, então eu vou pegar só Fahrenheit e Celsius. Assim. Essa é a formulinha para fazer a transferência da temperatura em Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Eu uso essa fórmula. E daí é só substituir. Eu quero saber a temperatura em Celsius, né? Ela eu não sei. E a temperatura em Fahrenheit ele me deu 104 graus Fahrenheit. Eu quero saber se essa pessoa está com febre. Aí, vou multiplicar em e achar o valor da temperatura em Celsius. Essa subtração aqui, 2 para 4 dá 2 e 3 para 10 dá 7, 72. Então ficou assim, ó, TC sobre 5 igual a 72 sobre 9. Multiplica em cruz. Ou divide, né, gente? Vamos dividir o 72 por 9, né? Mais confortável, né? TC sobre 5 é igual a 8. Agora multiplica em cruz. TC vai ser igual a 40. Resposta: a pessoa precisa imediatamente da medicação para que a temperatura dela possa ser diminuída, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Deixa eu ver se dá tempo de eu fazer mais um para não ficar muito longo. Dá. Vou fazer só mais um exercício, que é mostrando, por exemplo, a passagem de Celsius para Kelvin. Tudo bem? Gente, a cada vez que vocês acharem que está rápido, dá um pause para vocês poderem anotar, situar, tá legal? Assim vocês vão controlando a velocidade da aula, beleza? Vou pegar mais um exercício. Quando um termômetro graduado na escala Celsius indica 27 graus Celsius, a leitura em um outro termômetro graduado na escala Kelvin é... Muito bem. Aí o que eu faço? Ó, eu vou fazer aqui o desenhinho de Celsius e de Kelvin, porque eu não decoro a fórmula. Rapidinho, ó. Celsius é 0 e 100. O Kelvin é 273 e 373, tá? Aí vai ser TC e TK. À medida que vocês forem fazendo, vai ficar fácil de gravar, porque a formulinha de Kelvin para Celsius ela é simples, como vocês vão ver agora. Ela fica simples, ó. Mas vamos nós. Pega esse segmento menor, TC menos 0, e compara com o segmento maior, 100 menos 0. Agora faz a mesma coisa desse lado, TK menos 273. E compara com o maior, 373 menos 273. Deu isso aqui, meu cálculo. Esse 100, ele pode ser cortado. Olha como fica simples a formulinha para transferência de escala de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, né?
Isso aqui é para passar de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Aí, TC igual a TK menos 273. Ou se eu quiser saber o TK, como é esse caso, é só passar isso aqui para lá, vai ficar TC mais 273. A temperatura em Kelvin era sempre maior. Então, se eu tenho Celsius e quero saber Kelvin, basta somar 273 a temperatura de Celsius. Como aqui a pergunta foi, que nós lemos lá no problema, a temperatura em Celsius está 27 graus Celsius, e ele quer saber quanto equivale em Kelvin, no lugar aqui de Celsius, eu substituo por 27 e acho a temperatura de Kelvin. Ela é 300 K. Vocês vão lembrar, porque vocês são espertinhos, que não se põe graus na temperatura absoluta. Pronto, gente, está feito. Tirarei algumas fotos para vocês treinarem. Vocês sabem que esses exercícios não precisam ser entregues. Ele é para vocês treinarem. Os que precisam são entregues serão os que forem postados em tarefas, né? Que serão as avaliações. Como, por exemplo, a avaliação diagnóstica que vocês têm que entregar para mim até dia 15, que está tranquilo, revisando aí movimento uniformemente variado, que a todo momento a gente tem que dar uma chegadinha para a gente não esquecer a teoria. Um abraço e até a próxima, meus queridos.